Imagina a cena de um tribunal. Tá, tô imaginando. As evidências que estão sendo apresentadas ali são claras, tipo, absolutamente irrefutáveis. O juiz que está presidindo o caso sabe com toda a certeza do mundo que o réu, sentado ali na frente dele, é inocente. Um fato inegável. É um fato inegável. Uhum. Mas, em vez de bater o martelo e exigir a libertação imediata desse homem, o juiz simplesmente olha pela janela, vê uma multidão furiosa lá fora, cede à pressão política e entrega esse inocente para ser executado. Nossa, é o retrato perfeito de um colapso total da justiça, né? Exatamente. Uma situação extrema mesmo, onde a verdade objetiva é, completamente esmagada e descartada pela conveniência política e pela fúria popular. E é com essa imagem bem perturbadora que a gente abre a nossa discussão de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Muito bom estar aqui de novo. O nosso foco hoje é um mergulho em um dos textos mais cruciais da história cristã, que é o capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Um texto riquíssimo e denso, diga-se de passagem. Muito. E a nossa missão hoje é transcender a simples narrativa histórica, sabe? O objetivo é examinar as fontes, que incluem os relatos bíblicos e várias análises exegéticas detalhadas, usando uma linguagem espiritual para compreender de fato o peso do julgamento, da crucificação e do sepultamento de Cristo. É o tipo de texto que exige muita reverência da nossa parte, porque a gente está lidando ali com as horas mais sagradas e definidoras da história humana. Com certeza. Então, ok, vamos desempacotar isso. O capítulo já abre logo de manhãzinha com Jesus sendo amarrado e levado a Pilatos. Mas a minha dúvida é, como as coisas escalaram tão rápido? O que aconteceu na noite anterior para chegar nesse nível de caos logo no nascer do sol? Olha, o que aconteceu durante a noite foi basicamente uma farsa jurídica absurda. Farsa mesmo. Totalmente. Foi tudo orquestrado pelos líderes religiosos da época. Jesus foi levado ao Sinédrio, que era essencialmente a Suprema Corte Judaica, composta por sacerdotes, escribas e tals. Aham. O problema é que, pelas leis daquela época, realizar julgamentos noturnos, especialmente aqueles que envolviam pena capital, era algo completamente ilegal. Espera. Ilegal. Eles sabiam disso? Sabiam. A jurisprudência judaica exigia que casos de pena de morte fossem julgados à luz do dia. E tem mais, a sentença só podia ser proferida no dia seguinte. Ah, para garantir um tempo de reflexão, né? Exato, para garantir justiça e evitar decisões precipitadas. Ou seja, eles simplesmente rasgaram o próprio livro de regras porque queriam resolver o, entre aspas, problema o mais rápido possível. Literalmente rasgaram, foi um processo movido puramente por inveja. Pilatos até percebe isso depois. Eles montaram um teatro ali para condenar Jesus por blasfêmia. Só que tinha um detalhe geopolítico importante. Israel estava sob domínio romano. Isso. O Sinédrio não tinha autoridade legal para executar a pena de morte. É por isso que, assim que o dia amanhece, eles correm, amarram Jesus e entregam ele ao poder de Roma nas mãos de Pôncio Pilatos. E aí entra a figura do Pilatos, que logo de cara percebe que Jesus é inocente. Ele saca que é uma armação, mas, em vez de agir como um líder justo, ele tenta encontrar uma brecha diplomática ali, né? Ele foi bem covarde, na verdade. Sim, ele tenta usar aquela tradição da Páscoa de libertar um prisioneiro escolhido pelo povo. Ele coloca Jesus lado a lado com um prisioneiro super famoso chamado Barrabás, achando que o povo obviamente escolheria libertar o mestre inocente em vez de um criminoso perigoso. Fazia sentido na cabeça dele. Fazia, mas os chefes dos sacerdotes já estavam infiltrados na multidão. Eles fizeram o que a gente hoje chamaria de engenharia social. Uau, engenharia social no primeiro século. Sim, eles manipularam a massa, incitando todo mundo a gritar para que Barrabás fosse solto e Jesus fosse crucificado. Essa figura do Barrabás traz um simbolismo que é quase poético de tão trágico. O nome dele esconde uma ironia profunda nas fontes que a gente analisou, não é? Uma ironia fascinante. A etimologia do nome Barrabás vem do aramaico. Bar significa filho e Abas significa pai. Então, Barrabás literalmente se traduz como filho do pai. Exatamente. A multidão, manipulada por líderes cegos, escolhe libertar o falso filho do pai,
Um homem que estava preso por homicídio e sedição e exige a morte do verdadeiro Filho de Deus. Quando a gente tenta entender o conceito teológico de substituição, acho que essa história do Barrabás é a melhor ilustração. Sabe quando a gente vai num restaurante com um grupo de amigos? Aham, sei bem. A gente come super bem e tal. Aí na hora que a conta chega, você percebe que esqueceu a carteira. O constrangimento é terrível, bate aquele desespero porque não tem como pagar a dívida. Nossa, pior sensação. Até que um amigo na mesa percebe o seu desespero e diz: "Deixa comigo, eu pago a sua conta." A dívida era sua, mas outra pessoa assumiu. É o que as fontes chamam de teologia da substituição. E com Barrabás, isso acontece numa escala literal de vida ou morte. Essa analogia é perfeita para captar o centro do evangelho. Pensa na tempestade mental do Barrabás naquele momento. Ele estava lá na cela dos condenados. Ele sabia com certeza que aquela sexta-feira era o fim da linha. Ia morrer crucificado. Ia. E de repente, os guardas abrem a cela e dizem que ele está livre. O pensamento que deve ter dominado a mente dele quando viu Jesus sendo levado no lugar dele é o mesmo que deve invadir o coração de quem olha para a cruz hoje, sabe? Aquele lugar era meu, mas... Ele assumiu a minha pena. Exato. Nós somos os pecadores culpados recebendo a vida e a liberdade porque o inocente pagou a conta. Literalmente recebeu a vida através da morte de Cristo. É brutal. E logo após essa troca, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque Jesus é entregue aos soldados romanos no pretório, que era o pátio do palácio. O contraste descrito nos relatos é assustador. Muito pesado. Como é que aquele que recebia a adoração dos anjos no Palácio Celeste se submete a ser vestido com um manto de púrpura, coroado com espinhos e espancado num palácio romano? É um paradoxo divino. E o que mais me intriga não é nem a agressão dos soldados. É a atitude de Jesus. Se alguém é torturado injustamente, o instinto humano básico é gritar, se defender, tentar explicar. Por que ele permanece em silêncio? Esse silêncio é poderoso. Como você disse, o instinto clama por autodefesa. Mas o silêncio profético de Cristo não era fraqueza. É o cumprimento exato da profecia de Isaías 53, verso 7. A ovelha muda perante os tosquiadores. Isso. Apanhando e sendo cuspido, ele não proferiu palavras de reprovação. O silêncio dele era a sabedoria divina suportando a fúria humana para não interromper a obra da redenção. E essa agressão cobra um preço físico devastador, né? A caminho do Gólgota, Jesus já não tem mais forças. O peso da cruz, somado aos açoites romanos, que rasgavam a pele, levam ele à exaustão. E aí os soldados obrigam um homem que passava por ali, Simão de Cirene, a carregar a cruz. Simão de Cirene. Marcos faz questão de registrar que ele era pai de Alexandre e Rufo. Por que as fontes destacam esse detalhe tão específico da família dele? Porque na literatura bíblica, esses detalhes nunca são em vão. Marcos menciona eles porque provavelmente se tornaram figuras ativas na igreja primitiva. Ah, faz sentido. Isso nos mostra algo lindo. O que começou como uma imposição humilhante do Império Romano transformou-se no maior privilégio de todos carregar a cruz de Cristo. É um convite para a gente entender que a aceitação dessa cruz deve ser voluntária na nossa caminhada cristã hoje. Chegamos então ao Gólgota. E o relato marca a hora terceira. Só para situar o pessoal, hora terceira seria umas 9 da manhã, certo? Isso mesmo, umas 9 da manhã. E o que é fascinante aqui é um detalhe logo antes da crucificação. Eles deram a Jesus vinho misturado com mirra. E ele recusa. Sim, ele recusa. Isso me faz pausar, porque o vinho com mirra funcionava como um entorpecente, um analgésico primitivo para aliviar a dor da crucificação. Por que ele recusaria um alívio para uma dor tão absurda? A recusa faz todo sentido quando a gente conecta isso ao grande conflito. A batalha espiritual. Exato. A cruz não era só uma execução romana, era o campo de batalha final entre Cristo e Satanás. Jesus não podia enfrentar esse sacrifício com a mente anestesiada. Ele precisava estar totalmente lúcido, com a vontade consciente para suportar o peso dos pecados. Ele recusou o alívio físico para manter a clareza espiritual. Que lucidez admirável. E enquanto ele está lá pregado, colocam a placa "O Rei dos Judeus".
E ele que sempre viveu entre pecadores, morre entre eles, cumprindo a escritura de ser contado com os malfeitores. No meio de 2 ladrões. E a cegueira dos rombadores é terrível. Testemunhas oculares que viam a cruz, mas debochavam dizendo, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Eles não compreendiam a salvação que estava acontecendo na frente deles. E a ironia é que, para salvar os outros, ele realmente precisava abrir mão de salvar a si mesmo. Mas a partir da hora sexta, o meio-dia, o cenário muda. Fica tudo escuro, né? Sim, trevas cobriram toda a terra até a hora nona, que são as 3 da tarde. E é no fim dessa escuridão que Jesus dá aquele clamor lancinante, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Uma agonia profunda. Teologicamente falando, o maior sofrimento de Jesus ali não foi a dor física dos pregos ou a asfixia, foi a dor indescritível da separação do Pai. Ele sentiu a separação absoluta para que a humanidade pudesse sentir a alegria da aproximação de Deus. Nossa, isso é muito forte. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque, logo em seguida, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Esse vento do véu é crucial. O rasgar do véu de alto a baixo, ou seja, de Deus para a humanidade, indica o fim do sistema de sacrifícios ordenado por Moisés. O fim do santuário terrestre. Definitivamente. A sombra deu lugar à realidade. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, encerrou o sistema terreno e abriu o caminho direto para o santuário celestial. A gente não precisa mais de intermediários terrenos. E a confirmação disso vem do lugar mais improvável. Enquanto o próprio povo de Deus escarnecia, um centurião romano aos pés da cruz confessa: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Um contraste absoluto. E isso abre as portas do evangelho para muito além do povo judeu. Estende a salvação a qualquer um, em qualquer época, que contemple a cruz com fé. E com o fim do dia, véspera do sábado, entra a coragem de José de Arimateia, um membro ilustre do Sinédrio, que arriscou seu status social, sua riqueza, para pedir o corpo de Jesus e dar um sepultamento digno. Se conectarmos isso a um quadro maior, a surpresa de Pilatos com a morte rápida de Jesus levou a uma certificação oficial militar da morte. Não foi um simples boato. Não mesmo. E o sepultamento digno num túmulo cavado na rocha, com um endereço conhecido, testemunhado pelas mulheres Maria Madalena e a outra Maria, destrói completamente aquela teoria futura de que o corpo teria sido roubado. Estava tudo oficializado. É impressionante como cada peça se encaixa. Agora, depois de mergulharmos nessa história toda, a gente precisa encerrar trazendo isso para a nossa vida. Com certeza. Como as fontes pedem, quais são as principais aplicações espirituais obrigatórias que a gente precisa enfatizar hoje? O capítulo 15 do livro de Marcos narra eventos cruciais da Paixão de Cristo, incluindo seu julgamento, crucificação e sepultamento. Aqui estão algumas aplicações espirituais que podemos extrair desse capítulo. Sacrifício supremo. Jesus suportou injustiça, dor e humilhação por amor a nós. Isso nos lembra do sacrifício supremo que ele fez para nos redimir, inspirando-nos a viver em gratidão e dedicação a ele. Lindo. E tem o perdão. Perdão e misericórdia. Mesmo enquanto sofria na cruz, Jesus pediu perdão àqueles que o crucificaram. Lucas 23:34. Isso nos ensina a importância do perdão e da misericórdia em nossas próprias vidas. Sem dúvida. Humildade e obediência. Jesus demonstrou humildade e obediência à vontade do Pai ao aceitar a morte na cruz. Filipenses 2:8. Somos chamados a seguir seu exemplo em nossa caminhada cristã. Exato. Esperança na ressurreição. Embora Marcos 15 termine com o sepultamento de Jesus, sabemos que sua ressurreição está próxima. Isso nos dá esperança de que, mesmo nas situações mais sombrias, Deus tem um plano maior. Amém. E, por fim, identidade em Cristo. A confissão do centurião romano, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus,
Marcos 15:39, nos desafia a reconhecer quem Jesus é e afirma nossa identidade nele. Muito forte. Essas lições espirituais podem fortalecer nossa fé e guiar nosso comportamento diário como seguidores de Cristo. Espero que essas reflexões sejam úteis para você. Se tiver mais perguntas ou precisar de mais detalhes, estou à disposição para ajudar. Olha, com reflexões tão poderosas assim, a gente tem um pedido urgente para quem está ouvindo. Compartilhe esse áudio com outras pessoas. Manda nos grupos, para os amigos, para a família, para que a mensagem da cruz possa alcançar mais corações que talvez estão precisando desesperadamente dessa esperança hoje. Isso aí, compartilhem. E para encerrar, eu queria deixar um último pensamento provocativo inspirado nas fontes. No livro de Apocalipse, é dito que haverá apenas 2 grupos de testemunhas no fim dos tempos. Ao olharmos para a narrativa de Marcos 15, vemos o grupo que zombou ao pé da cruz e o grupo que reconheceu o Filho de Deus. De qual grupo de testemunhas nós faremos parte nos dias de hoje?